Olá, eu sou Tony, o Anthony, prestes a gravar um guia com tudo que eu sei sobre o Group. Enfim, hoje não vai ter facecam, porque no geral a minha facecam é muito inútil. E antes de iniciar, eu quero dizer duas coisas. Primeira, isso vale para todos os futuros tutoriais. Se eu aparecer com roupas diferentes e o áudio der uma variada no meio do vídeo, é porque provavelmente eu gravei partes do vídeo em dias diferentes. Afinal, esses vídeos tutoriais dão muito trabalho para gravar. Segunda, qualquer dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou fazer o possível para te ajudar. Dúvidas sobre o Group. E a terceira é que eu montei uma playlist com partes cortadas desse vídeo, porque como ele é muito grande, fica difícil no caso de talvez você querer relembrar alguma coisa rapidinho. Ou também, talvez você já saiba um monte de coisa sobre o Group, que você não tá afim de ficar revendo. Nesse caso, você pode ir lá na playlist e olhar alguma coisa específica, e ainda pular os vídeos que você não quiser ver. Eu fiz essa playlist para facilitar a vida das pessoas. Vou deixar um card e um link na descrição. O que é Group? É um ótimo software que abre a possibilidade de organizar suas janelas em abas e ou em grupos, ao invés de ter de usar apenas a barra de tarefas. Na minha opinião, é muito mais dinâmico assim, porque, por exemplo, se você está trabalhando com muitas pastas abertas de uma vez, fica confuso selecionar elas pela barra de tarefas. Porém, quando elas estão organizadas em abas e ou em grupos, fica muito mais prático, porque já está tudo aqui, pelo menos para mim. Como chegar aos settings? Primeiro de tudo, como encontrar a janela de configuração, o famoso settings, para você poder ligar ou desligar o seu group, por exemplo. Eu conheço 3 maneiras. Você pode chegar lá através do atalho que é criado automaticamente no desktop e na instalação. No caso de quem comprou pela Steam, pode ir na biblioteca e entrar por lá, ou usar esses 3 pontinhos. Eu prefiro assim. Em último caso, se você não tiver conseguido de maneira nenhuma encontrar os settings, você pode ir direto no diretório do programa, onde ele é instalado, e abrir pelo groupconfig.exe. Menu 3 pontinhos. Bom, primeiro eu vou explicar o que cada uma dessas funcionalidades desse menu, que eu chamo de menu 3 pontinhos, faz. A primeira opção permite que você adicione de forma bem manual qualquer janela que já estiver aberta no seu grupo. Ao selecionar essa opção, surge uma nova caixa cheia de opções. A parte de cima tem 2 opções fixas. Elas basicamente estão dizendo que, ao clicar em uma delas, todas as janelas que têm algo a ver com esse processo que está entre aspas, simples, vão ser trazidos para o grupo ativo, ou seja, o grupo da pasta que você clicou por último. Por exemplo, aqui eu tenho várias abas do Explorer que não estão em nenhum grupo, e ao clicar nessa opção, todas as janelas do Explorer.exe vêm para esse grupo, e o mesmo para qualquer outra aplicação, como o navegador Edge, por exemplo. A primeira opção é sempre fácil de entender, ela sempre tem um nome intuitivo. Você provavelmente sempre vai saber a qual software ela está se referindo. Já a segunda é sempre um pouco confusa, mas pelo que eu testei, as duas fazem a mesma coisa. Já as opções abaixo dessa linha mostra todas as janelas que estiverem abertas no momento, e você vai poder adicionar manualmente qualquer uma dessas janelas ao seu grupo. Basta clicar. Por exemplo, eu vou clicar nessa aqui. Olha ela aqui no grupo agora. E agora eu vou adicionar essa outra. Pronto. Se essa segunda opção estiver ativada, toda vez que você abrir uma janela que tenha algo a ver com o processo que está descrito entre aspas simples, vão ser agrupadas automaticamente. Ou seja, nesse caso eu estou com o Excel aberto e eu estou com a opção ativada. Sempre que eu abrir um novo Excel, ele automaticamente vai ser adicionado a esse grupo. E o mesmo para qualquer outro programa. Note que só vai ser agrupado automaticamente as janelas que pertencem ao mesmo processo. Essa opção é individual para cada programa, então sempre que você quiser que as janelas de determinado software se agrupem automaticamente, você sempre vai precisar vir aqui e ligar essa opção para cada um deles. Caso você tenha definido essa regra para várias aplicações e não lembra mais quais foram, você pode ir ao Settings, na aba Application Grouping, e lá vai ter uma lista com todas as aplicações que você configurou para se agruparem automaticamente. Mas não se preocupa, que mais para frente eu vou explicar essa aba. Essa só aparece quando essa opção estiver desativada. Se essa opção estiver ativada, ela vai mostrar o botão mais na barra de abas. A barra de abas é essa parte aqui em cima, onde fica todas as abas. Para que serve esse botão? Quando você clica nele, ele abre a mesma janela que você está em uma nova janela. É como abrir uma nova guia no Edge ou no Chrome.
Por isso eu sempre deixo ela ativada. É muito útil, porque às vezes eu quero mover itens que estão em pastas próximas e é muito mais simples abrir uma nova janela com o mesmo diretório e voltar uma vez do que percorrer todo aquele caminho de novo. E se esse botão que fica na aba Advanced estiver ativado, essa opção não vai ter efeito. Se essa terceira opção estiver ativada, todas as coisas que tiverem algo a ver com a aplicação que está entre aspas simples vão automaticamente ser excluídas da lista de programas que se agrupam automaticamente. Eu não entendo muito essa opção, porque só de você desativar a de cima ou excluir da lista nos settings, as janelas já não vão mais se agrupar. Essa quarta opção permite que você troque os nomes das abas, mas ela não altera o nome das pastas, apenas das abas, na barra de abas. E se você fechar a janela e abrir outra vez, ela vai voltar com o nome normal dela. A única maneira de manter o nome é se você salvar o grupo, mas não se preocupe que já já eu vou mostrar como salvar, abrir e gerenciar seus grupos salvos. Para renomear é muito simples, basta clicar nessa quarta opção, apenas digite o nome que deseja e aperte Enter. Essa quinta opção é muito simples, ela funciona como um X, esse que você usa para fechar janelas. Se você clicar nessa opção, todas as janelas que estiverem nesse grupo vão ser fechadas. Ela funciona como esse X, que fica aqui no canto da tela. Mais para frente eu mostro como ativar ele, e também explico a diferença entre esses dois X. A sexta opção permite que você feche todas as outras janelas do grupo, menos a que você tiver focado. Então se você clicar aqui, todas as janelas vão ser fechadas, menos essa. Se você clicar na sétima opção, todas as janelas do grupo vão ser desagrupadas, porém, elas vão continuar abertas. Se essa oitava opção estiver ativada, essa barra de abas sempre vai aparecer. Se ela estiver desativada, em alguns casos ela não vai aparecer, como por exemplo, se uma janela estiver aberta fora de um grupo. Eu gosto de deixar ela ativada, porque eu acho que fica mais organizado e menos confuso. Se a nona opção estiver ativada, o seu grupo vai ficar trancado, como se ele fosse uma casa, e você fechasse a porta. Ninguém entra e ninguém sai. Ou seja, você vai poder mover as abas de lugar, mas não vai poder tirar elas do grupo e nem adicionar novas. Essa opção provavelmente é útil se você fica tirando as abas do seu grupo sem querer, ou não quer correr o risco de tirar elas. Note que você ainda pode clicar no mais e criar uma nova aba dentro do seu grupo. Talvez isso não esteja nos planos dos desenvolvedores, e quando eles descobrirem, provavelmente vão bloquear essa função em grupos trancados. A décima opção permite que você salve o grupo atual da forma que ele está, a posição das abas, os nomes das abas e as janelas abertas. Você pode salvar grupos com diversas janelas da mesma aplicação ou misturar. Por exemplo, salvar uma janela de Excel com uma do Word. É bem legal essa opção para quem tem layout de trabalho. Você vai poder abrir todo o seu layout de programas e pastas que você sempre usa, com 2 cliques ou até um, dependendo de como você configurar o seu group. Mas cuidado, não crie grupos com aplicações que você sabe que tem o costume de crashar, porque eu tinha um layout de pastas junto com o editor de vídeo. O editor crashou e depois disso eu não conseguia mais abrir as pastas que estavam naquele grupo. Sempre que eu tentava, o Explorer reiniciava, e eu tive que desinstalar o group, reiniciar o PC, reinstalar o group e reiniciar de novo. Então geralmente eu só crio grupos com coisas que eu nunca vi crashar em todos esses anos, como o Explorer, o navegador, os editores de texto. Para salvar é muito simples, basta clicar na décima opção, digitar o nome na caixa que vai abrir e apertar Enter. A décima primeira opção permite que você acesse rapidamente seus grupos criados, desde que eles estejam no diretório correto, que é esse. Se eles não estiverem nesse diretório, não vão aparecer na lista. Ao deixar o cursor sobre essa opção, vai surgir um novo menu. A primeira opção são seus grupos salvos. A última te leva direto para o diretório, onde o grupo salva todos os seus grupos em forma de atalho. E você pode colocar esses atalhos onde você quiser, inclusive na área de trabalho. Porém, se tirar eles desse diretório, eles não vão mais aparecer na lista do menu da décima opção. E por último, temos a opção Settings, que nos leva ao menu de configurações do Group. Enfim, agora estamos no menu de configurações do Group. Eu vou explicar todas as funcionalidades dele, começando pela aba Visual, por essas duas opções aqui em cima, combinar se possível e sempre colocada acima. Essas duas opções são sobre a maneira em que a barra de abas vai ficar em cada janela. Se a primeira opção, combinar se possível, estiver ativada, sempre que for possível, a barra de abas vai se mesclar à barra de títulos. A barra de títulos é essa que fica no topo de cada janela.
com o ícone da aplicação, o nome e aqueles famosos 3 botões de minimizar, maximizar e fechar. Já se a segunda opção, sempre colocada acima, estiver ativada, a barra de aba sempre vai ficar em cima e nunca vai se mesclar com a barra de títulos. Eu prefiro a segunda opção, porque fica padronizado e padrões tornam tudo mais organizado e menos confuso. Essa segunda opção é para você definir como você quer que o botão X seja mostrado em cada aba, ou quem sabe até desativar ele. Então, se você clicar nessa caixa, vão aparecer 4 opções. Se escolher a primeira, o X só vai aparecer quando a setinha do mouse estiver em cima da aba. Se você escolher a segunda opção, o X só vai aparecer em abas ativas. A aba ativa é a pasta do grupo que você está visualizando no momento. As outras abas que você só pode ver o nome são as não focadas. Se escolher a terceira opção, o X vai ser mostrado em todas as abas. E se você escolher a última, o X nunca vai ser mostrado nas abas. Eu prefiro a última opção, porque eu fecho as abas de uma maneira especial, com o botão do meio do mouse. Para quem não sabe, se você aperta o botão do meio do mouse, esse que você usa para descer e subir páginas, ou ir para o próximo slot do inventário, em jogos, é um botão. Mais para frente, eu vou mostrar que o Group permite a gente fechar abas ou abrir pastas com ele. Se essa opção estiver ativada, vai ser mostrado um ícone em cada aba. Eu gosto de deixar essa opção ativada, porque uma aba sem nome, porém com ícone, ainda dá para diferenciar e não se perder, mas uma aba sem ícone é muito confuso. Agora eu vou explicar as opções que aparecem quando você clica nesse botão, Colors. As 4 primeiras opções permitem que você defina cores padrões para as abas. Eu não gosto muito de definir uma cor. Eu gosto de usar a opção que ele mostra a aba da mesma cor da janela. Vou mostrar essa opção em breve. É bem simples. Você clica na opção e usa essa janela para configurar a cor que você quiser. É só escolher qualquer cor nesses quadradinhos ou clicar em qualquer lugar nesse quadradão e arrastar essa barra para cima ou para baixo, para deixar a cor mais clara ou mais escura. Bom, essas 4 opções trocam a cor de coisas diferentes e eu vou explicar cada uma. A primeira permite que você defina uma cor padrão para janelas ativas. Geralmente é a que você está visualizando e clicou por último. A segunda permite que você defina uma cor padrão para janelas ativas não focadas, que são as janelas que você pode ver, mas não clicou por último, como essa abaixo, por exemplo. Para tornar ela ativa, basta clicar nela. E enquanto essa está ativa, essa se torna inativa, e vice-versa. Podem existir vários grupos com janelas ativas não focadas e inativas não focadas, mas só pode existir apenas um grupo com janelas ativas e inativas. A terceira permite que você defina uma cor padrão para janelas inativas, que são essas que estão no grupo da aba ativa, mas que você só consegue ver a aba delas. E a quarta permite que você defina uma cor padrão para janelas inativas não focadas, que são as janelas que fazem parte do grupo das janelas ativas não focadas, mas você só consegue ver no máximo a aba delas. Sim, essas opções são um pouco confusas mesmo. Para te ajudar com isso, eu desenvolvi essa imagem, que você pode simplesmente olhar por agora ou baixar e guardar ela para você. Link para o download da imagem na descrição. Bom, é fácil de entender essa imagem, né? Os números são referentes às opções, de cima para baixo. E a legenda é a legenda, pô. Tô brincando. A quinta opção permite que você resete as cores das abas para as cores automáticas, ou seja, se alguma janela tiver cor, provavelmente a aba vai ser mostrada da cor da janela. E se algumas opções que vou mostrar mais para frente estiverem ativadas também. Agora, na sexta opção do menu Colors, essa opção só funciona se você não tiver definido uma cor padrão para as abas. Se ela estiver ativada, as abas vão ficar da cor da janela, como no exemplo de fundo. Eu tenho várias abas do Google Chrome com várias cores diferentes, e olha como muda a cor da aba conforme eu vou mudando de aba. Essa sétima opção do menu Colors faz com que a barra de abas fique cinza. Não confunda as barras não focadas com as abas. A barra de abas é essa parte que fica atrás das abas. Essa opção só tem efeito na barra, não nas abas. Se a oitava opção estiver ativada, as abas não focadas vão ficar com um aspecto transparente. E se essa opção estiver desativada, as abas não focadas vão ficar mais transparente ainda. Mas cuidado com essa opção, porque eu percebi que quando ela está ativada, a movimentação das janelas fica lerda, ou seja, quando você arrasta a janela para lá e para cá, dá para sentir uma certa lerdeza. Se a nona opção estiver ativada,
As abas não focadas vão ter uma cor muito parecida com a da aba focada, só que em uma versão bem mais clarinha. Se essa opção estiver ativada, a barra de abas sempre vai ficar do início ao fim, em cada janela, independente de quantas abas tenham abertas. Já se ela estiver desativada, a barra de abas vai variar de tamanho, de acordo com a quantidade de abas abertas. Enquanto menos abas, menor ela será. Eu gosto dessa opção, mas eu deixo desativada, porque quando a tela está maximizada, ela sempre preenche tudo. Então eu deixo ativada para manter esse padrão, porque os padrões tornam tudo mais organizado e menos confuso. Agora, finalmente, os últimos ajustes da aba Visuals. Depois de clicar nesse botão, vai aparecer uma lista de coisas que você pode ativar ou desativar. Eu vou explicar o que cada uma delas faz. Se a primeira estiver ativada, esse botão com 3 pontos, que dá acesso a esse incrível menu que eu já expliquei, sempre vai estar visível. E se você desativar essa opção, o botão vai continuar lá, porém, você só vai poder ver ele se colocar a setinha em cima dele. Se a segunda opção estiver ativada, as informações da barra de título vão ficar invisíveis quando a barra de abas estiver visível. Quando a terceira opção estiver ativada, você vai poder ver prévias em forma de miniatura, quando colocar o mouse sobre alguma aba. E não precisa clicar, basta posicionar a setinha em cima da aba. Você provavelmente já conhece esse recurso. Ele também está presente na barra de tarefas e no Google Chrome. Se essa quarta opção estiver ativada, quando você estiver no Combine Mode, com apenas uma aba aparecendo na barra de abas, aquela listra azul que geralmente aparece para indicar a aba que você está focado, some. Essa opção é uma modificação bem sutil para quem se incomoda com essa linha azul, que fica aparecendo aqui, para indicar qual aba você está, sendo que só tem uma aba aberta, e é muito óbvio em que aba você está. Eu deixo ela desativada, para mim não faz diferença, porque eu uso a opção sempre colocada acima. Se a quinta opção estiver ativada, vai ser mostrado um X no canto superior de cada janela. Esse X permite que você feche o grupo inteiro, diferente do X da janela, que permite que você feche apenas a janela focada. Se você clicar nesse X, todas as janelas do grupo serão fechadas. Esse X só aparece se essas opções estiverem ativadas. Você pode ver ele com essa desativada, mas só em janelas maximizadas. Se essa sexta opção estiver ativada, as abas vão poder ter tamanhos variados. Eu desativo essa para manter o padrão. E blá blá, você já sabe o resto. Os padrões tornam a vida menos confusa. Quando a sétima opção está ativada, só vai aparecer na sua barra de tarefas as janelas que você está focado no grupo. Eu acho muito ruim essa opção, porque se eu tiver em um grupo com diferentes programas, só vai aparecer na barra de tarefas um deles. E isso torna a situação muito confusa, porque eu posso estar com algum programa aberto e pensar que não estou, porque ele não está aparecendo. Essa é uma opção legal, mas eu não acho que alguém vai usar ela, porque torna a situação muito confusa. Agora eu vou explicar a aba Settings, dentro da janela Settings. Aqui na primeira caixa, que define como você vai poder combinar janelas. O que é combinar? Combinar é isso. Se você escolher a primeira opção, você vai poder combinar janelas apenas arrastando ela para cima de outra. Logo aqui abaixo, temos uma caixa com mais 4 opções. Essas opções é o tempo que você precisa esperar para a janela querer se combinar com outra. Essa opção só aparece quando essa primeira está ativada. Provavelmente essa opção existe para evitar combinações acidentais. Se você escolher a primeira opção, as janelas vão querer se combinar no mesmo instante que você arrastar ela para cima de outra. Se você escolher a segunda, terceira ou quarta, vai precisar esperar um tempinho para elas quererem se agrupar. Eu acho que é 1/3 de um segundo e 2/3 de um segundo. E o segundo? Sinceramente, eu não entendi o que é esse 1/3 e 1/2. Talvez seja um raciocínio muito simples de matemática, mas eu não saquei. Se quiser me explicar, fique à vontade. Agora, se você escolher a segunda opção dessa primeira caixa, a segunda já vai ficar assim, desativada. E você só vai poder combinar janelas se arrastar ela para cima de outra enquanto segura o Shift. A terceira é muito parecida, só que ao invés do Shift, você vai ter de segurar Ctrl. E a quarta é a minha preferida. Você vai precisar segurar os dois botões do mouse ao mesmo tempo, quando quiser que elas se agrupem. Essa é a melhor, porque eu arrasto as janelas segurando o botão esquerdo. Eu e o resto do planeta que usa o Windows. Se eu quiser agrupar uma janela que eu estou arrastando, é só apertar o botão direito, sem soltar o esquerdo. E as janelas vão se agrupar instantaneamente. Simples assim. Essa opção aqui embaixo, se estiver ativada, você vai poder usar toda a área da janela para combinar suas janelas. Se você desativar ela, você só vai poder usar a barra de abas. Eu prefiro ela desativada, porque fica mais difícil de combinar janelas sem querer.
Agora, vamos para a segunda parte da aba Settings. Se essa opção aqui estiver ativada, você só vai poder combinar as janelas da mesma aplicação. Por exemplo, Excel com Excel, Explorer com Explorer, Google Chrome com Google Chrome. Se ela estiver desativada, você pode combinar janelas para criar grupos com qualquer tipo de aplicação. Excel com WinRAR, Explorer e etc. Tudo junto. Para quem não sabe, Explorer é o nome do programa que mostra essa interface do seu PC, da forma que você está acostumado, sabe? Menu iniciar, as janelas e etc. Ele é um gerenciador de arquivos, que te mostra as coisas que estão rodando no seu PC em forma de janelas. Permite você navegar entre as pastas de forma dinâmica. Sem ele, você teria que ficar quebrando a cabeça com comandos. A vida seria bem mais difícil. Se você fechar o Explorer, vai ver que sem ele não consegue fazer nada, porque não tem aonde nem no que clicar. Mas eu não recomendo você colocar um programa que tem costume de crashar em algum grupo, porque como eu falei mais cedo, se der problema, sua cabeça vai doer. E finalmente a terceira e última parte dessa aba. Se essa primeira opção estiver marcada, você só vai poder arrastar as abas dessa forma se estiver segurando Shift ou tentar movê-las com o botão direito. Eu gosto de deixar essa opção ativada porque às vezes eu quero mover as janelas pelas abas. E se essa opção estiver desligada, eu só posso mover a janela pela barra de títulos. Essa segunda opção permite que você crie um atalho personalizado para poder ir para a aba seguinte ou anterior sem precisar clicar nela. Se ela estiver ativada, significa que o atalho que você configurar vai funcionar. Se estiver desmarcada, o atalho não vai funcionar. Para configurar o atalho, basta clicar nesse botão, escrito Configure Hotkey. Ao clicar nesse botão, vai abrir uma nova janela, com espaço para você colocar qualquer tecla que você desejar. Para usar o atalho, basta apertar a tecla Windows mais a tecla que você colocar aqui. Porém, precisa tomar cuidado, porque o próprio Windows já tem diversos atalhos com a tecla Windows. Então tem mais botão que você não pode colocar aqui do que os que você pode colocar. Se você quiser usar essa funcionalidade, aperta antes o atalho que você quer usar e se não acontecer nada, usa ele. Por exemplo, se você quer que seja o A, aperta agora a tecla Windows mais A. Se não acontecer nada, pode usar A no seu atalho tranquilamente. Eu acho essa funcionalidade muito limitada, porque ela te obriga a usar a tecla Windows e só deixa você colocar mais uma tecla no espaço branco. Esse atalho poderia ser totalmente personalizado e permitir escolher qualquer tecla como Ctrl, Alt, Shift. Eu nem uso esse recurso, eu prefiro usar o que eu vou mostrar mais pra frente, quando o assunto é alternar entre abas sem precisar clicar nelas. Bom, agora temos aqui mais uma caixa com opções dentro. Essas opções definem o comportamento do botão do meio do mouse, quando você clica em uma aba. O botão do meio do mouse é esse negócio aí que fica no meio do mouse, que você usa para descer e subir nas páginas. Se apertar ele para baixo, é um botão. Se você deixar na primeira opção, quando você clicar em uma aba com o botão do meio, não vai acontecer nada. Se deixar na segunda opção, você vai poder fechar as abas clicando nelas com o scroll do mouse. Essa é a maneira que eu fecho minhas abas. Eu não uso X para isso. Dá para fechar as abas do Chrome assim também, por padrão. Se deixar a terceira opção ativada, quando você clicar em uma aba com o scroll do mouse, vai abrir uma janela igual, em uma nova aba. Eu acho meio inútil essa opção, porque se eu quiser abrir essa mesma janela em uma nova aba, é só eu clicar nesse mais aqui. Agora, finalmente, a última funcionalidade da aba Settings, esse botão chamado Application Exclusion. Essa função permite que você crie uma lista de programas que você não quer que o grupo atue. Clicando aqui, você vai abrir uma nova janela. Para adicionar um programa aqui, basta ir até o executável no diretório dele e clicar no botão Open. Como eu encontro o diretório do programa? Primeiro de tudo, abra o programa. Segundo, abra o gerenciador de tarefas, da maneira que você souber. Eu gosto de abrir ele usando o atalho Ctrl Shift mais ESC. Encontre o programa, clica nele com o botão direito, abrir local do arquivo. Se não estiver aparecendo essa opção, é porque você não clicou na setinha aqui no canto. E se mesmo depois de você ter clicado na setinha ainda não estiver aparecendo, vá na aba Detalhes e procure lá. E siga o mesmo procedimento, botão direito e depois abrir local do arquivo. Se você marcar essa opção, você vai inverter o comportamento dessa funcionalidade, ou seja, ela vai funcionar ao contrário. Ao invés de não atuar nos programas da lista, ela só vai atuar nos programas que estiverem listados. Não esquece que para aplicar melhor essas modificações do Group, é bom você fechar todas as janelas ou reiniciar o PC. Olha só, eu coloquei o Word na lista. Observe que todas as outras janelas têm a presença do Group, menos a do Word. Eu não consigo combinar elas também. Agora, se eu marcar essa caixa, fechar tudo e abrir de novo,
Note que agora o Word tem a presença do Group, e eu posso combinar ele também. É isso, aba Settings explicada. Agora eu vou explicar a aba Application Grouping. Essa aba é muito simples, tem poucas coisas para explicar. Essas opções servem para controlar alguns comportamentos do group em relação a criar grupos automaticamente. Então, se você ativar a primeira, todas as janelas que forem idênticas, ou seja, que pertencerem ao mesmo processo, serão agrupadas automaticamente, ao invés de ser criado um novo grupo com uma pasta sozinha. Aqui, eu estou abrindo pastas e o Google Chrome com essa opção desativada. Observe que as janelas estão abrindo em grupos individuais. Agora, quando eu ativo essa opção, sempre que eu abrir uma pasta, ela já vai ser adicionada ao grupo, desde que já tenha uma janela idêntica aberta. Note que se ela estiver desativada, a combinação automática de janelas vai depender do que tem nessa caixa aqui embaixo. Para entender a segunda opção, primeiro você precisa entender um atalho que permite que você abra uma pasta selecionada em uma nova janela. Você pode fazer isso selecionando a pasta, clicando com o botão direito e depois em abrir em uma nova janela. Essa é uma funcionalidade muito usada, e é chato ficar clicando com o botão direito toda vez que quiser abrir uma pasta em uma nova janela. Então, para resolver esse problema, temos um atalho, duplo clique mais Ctrl. Se você tentar abrir uma pasta segurando Ctrl, ela vai abrir em uma nova janela. Se você selecionar várias pastas, segurar Ctrl e der um duplo clique, elas vão abrir todas em uma nova janela. Agora, se você entendeu esse atalho, pode entender essa segunda opção na aba Application Grouping. Se ela estiver ativada, quando você selecionar várias pastas segurando Ctrl e depois clicar nelas para abrir com um duplo clique ou apertando Enter, elas vão abrir juntas em um novo grupo. Porém, se essa opção estiver desativada, quando você tentar abrir uma seleção de pastas através de cliques ou apertando Enter enquanto segura o Ctrl, as janelas vão ser abertas e ser adicionadas automaticamente ao grupo. Agora, por fim, temos essa segunda parte da aba Application Grouping. Aqui você gerencia as aplicações que são agrupadas automaticamente, ou que nunca serão agrupadas automaticamente, que são todas que estiverem nessa lista. Do lado dela mostra-se texto cinza claro, dizendo se ela será agrupada automaticamente ou se nunca será agrupada automaticamente. Aqui na minha lista eu tenho todas essas. Se eu quiser, eu posso remover por aqui. É só selecionar a aplicação e clicar no botão Delete. Mas para adicionar, até onde eu sei, só indo no menu dos três pontinhos e clicando na segunda opção ou terceira. E esse último botão é para ver seus grupos salvos. Se você clicar nele, vai abrir a pasta no diretório padrão que o Group salva todos os seus grupos em forma de atalho. E essa foi a aba Application Grouping. Agora eu vou explicar a aba Advanced. Também é simples. Primeira parte. Quando essa opção estiver ativada, significa que esse botão mais vai ser forçado a aparecer em todas as janelas. Porém, se essa primeira opção da aba Advanced estiver ligada, essa opção no menu três pontinhos não vai fazer efeito nenhum. Afinal, a opção do menu Advanced vai forçar o botão mais a sempre estar visível. Essa segunda opção é interessante. Se ela estiver ativada, quando você clicar no botão mais para abrir uma nova aba, em programas como Word e Excel, ao invés de abrir na página inicial do programa, ele já vai abrir direto em um novo documento em branco para você escrever. Então, clicando nesse botão, vocês poderão ver que ele abriu uma nova aba na página principal do Word, que mostra documentos recentes. Porém, se eu ativar essa segunda opção, da aba Advanced, agora abriu um documento em branco. Essa terceira parte permite que você configure funções extras para o botão do meio do mouse. E aqui você já pode ver que a segunda opção depende da primeira. Se a primeira estiver desativada, a segunda nem aparece. Se essa primeira opção estiver ativada, você vai poder navegar no Explorer entre as pastas de uma forma especial. Ao clicar em qualquer pasta com o botão do meio, você vai entrar na pasta, como se tivesse clicado duas vezes. Se clicar com o botão do meio em um espaço vazio, você vai sair da pasta, como se estivesse clicando nessa seta. Atenção, diz que você vai sair da pasta e não que vai voltar. Essas duas setas têm funções diferentes, por mais que sejam muito parecidas. Uma volta e a outra sai da pasta. Voltar é voltar, fazer o caminho inverso. E sair é apenas sair. Eu não vou explicar mais detalhadamente porque o foco aqui é falar sobre as funções do group. E se essa segunda opção estiver ativada, todas as pastas que você abrir com o botão do meio serão abertas em uma nova janela. Se você não gosta do botão mais, essa é uma boa alternativa. Eu não uso muito essa funcionalidade, porque eu tenho um botão no meu mouse para voltar, mas eu deixo ativada porque em alguns raros casos ela pode ser muito útil. Agora, finalmente, a última de todas.
Aqui temos uma alternativa boa para a funcionalidade da aba Settings, que permite que você crie um atalho personalizado, entre aspas, né? Esse atalho aqui não é personalizável, mas é muito bom do jeitinho que ele é. Se essa última opção estiver ativada, você vai poder avançar para a aba seguinte ou anterior sem clicar nelas, apenas usando o atalho Ctrl mais Tab para avançar para a próxima aba e Ctrl mais Shift mais Tab para ir para a aba anterior. About. Aba Advanced explicada. Agora só sobrou a aba About. Não tem muito o que falar sobre ela. Aqui você pode procurar por atualizações, mas geralmente o programa notifica automaticamente quando tem uma nova, quando esse botão está ativado. Aqui você pode desativar a licença. Essa função provavelmente serve para quando você troca de computador ou formata ele e precisa instalar o Group, depois de já ter instalado o Group em algum outro PC antes. Porque quando você compra o Group, você só pode usar em um computador por vez, até onde eu sei. É que nem o Fences. Tem muita gente que compra o Fences, troca de computador e acha que perdeu a licença. Mas na verdade é só resetar a licença, que você vai poder instalar em outro computador. Tem esse botão que leva para o site oficial do Group, onde as pessoas podem ver o trailerzinho e comprar ele por lá. E por fim, esse botão, ele serve para quando você está de mau humor com o Group. Quando ele estiver mostrando aqui off, é como se o Group nem tivesse instalado. Você não vai ver nem sombra do Group por aí. Se tiver ativado, você volta a ver o Group normalmente. Bom, como eu estou de bem com ele hoje, eu vou deixar ativado. Então é isso. Expliquei tudo sobre o Group. Espero que vocês tenham gostado do Group e do vídeo. E que esse programa melhore cada vez mais. Fim. O Tony Anthony vai ficando por aqui. Mas não se esqueça de se inscrever e dar um like. Ou só se inscrever ou só dar um like. E compartilhar também. E ative o sininho, para você não me esquecer e receber uma notificação sempre que eu postar algo novo.